tema. Então, a primeira pergunta aqui, que vem do Iago Oliveira, professora Ana Frazão, está redigida nos seguintes termos. Professora Ana, como a senhora está vendo a transição na regulação da concorrência no Brasil entre um modelo de escolha racional para um modelo de racionalidade limitada e impactada por desvios cognitivos? Existe algum avanço nesse sentido? Iago, muito obrigada pela pergunta. Eu acho a pergunta sensacional e eu digo que, de certa forma, essas reflexões já estão sendo introduzidas, mas numa velocidade, ao meu ver, inferior ao que seria desejável. Então, basicamente, a Escola de Chicago, ela deixou um saldo e que é muito evidente, que é um pouco aquela ideia de que a metodologia ela é libertadora e ela assegura a verdade. Então, mesmo quando hoje a gente consegue comprovar que aquele conceito de eficiência, ele não é tão certo assim, existem muitas discussões entre economistas sobre isso, ele não necessariamente levará ao bem-estar do consumidor, mas muitas vezes a gente percebe que as pessoas continuam com um certo apego à metodologia, ou seja, dizer, não, a gente sabe que é ruim, mas ruim com ele, pior sem ele, porque se a gente perde esse referencial metodológico, na prática os riscos de que o direito antitruste se torne uma grande panaceia, ou o que alguns chamam de populismo, daí os críticos, você já deve ter ouvido, né, o hipster antitrust, quer dizer, parece que todo mundo que critica o critério de maximização do bem-estar do consumidor nos moldes de Chicago é um irresponsável e que não é possível evoluir nesse sentido. A própria economia comportamental, portanto, ela começa a entrar no raciocínio antitruste, mas sempre com muitas dificuldades, e muitas vezes a grande acusação contra a economia comportamental é que ela não tem a capacidade preditiva da Escola de Chicago. Mas a capacidade preditiva da Escola de Chicago também é extremamente questionável. Aliás, num livro muito interessante, Good Economics for Hard Times, de 2 prêmios Nobel da Economia, o Duflo e o Banerjee, o que eles dizem? A capacidade preditiva da ciência econômica ela é muito reduzida. Eles até dizem que eles associam a Bad Economics precisamente a essa ideia da gente tentar predizer o futuro, ainda mais em relações complexas e de médio e longo prazo. Então, eles na verdade, conclamam economistas e todos nós a que façamos um juízo de humildade, que adotemos uma premissa de humildade metodológica mais importante. Então, vejam, apesar disso tudo, ainda é muito forte no direito antitruste essa ideia de que a Escola de Chicago tem sim uma grande capacidade preditiva e que a economia comportamental não tem. Então, que exatamente por isso a economia comportamental não poderia ser aceita ou não poderia se substituir a esse ferramental analítico que hoje ainda é dominante no direito da concorrência. Então, a avaliação que eu tenho hoje é que, felizmente, essa discussão já começa a existir no Brasil. A gente já percebe que as autoridades concorrenciais de alguma forma, já conseguem entender as insuficiências e os reducionismos da metodologia de Chicago, mas ainda há um caminho muito longo para incorporar essas preocupações da economia comportamental numa metodologia que, de fato, possa ser utilizada para a análise concorrencial. Ainda há muito medo, ainda há muito receio, e quando a gente está lidando com uma questão tão complexa como, por exemplo, as plataformas digitais, existe aquela tendência natural das autoridades concorrenciais, e eu ouço muito aqui no Brasil isso. Olha, a gente entende esse problema, mas o problema não é do antitruste. Aí vai para o direito do consumidor, aí o direito do consumidor diz, não, mas aí também não é o meu, porque eu estou lidando com micro, não estou lidando com macro. Então chega um determinado momento que todo mundo diz, não, o problema não é meu, então o problema é de quem, finalmente? E é o que eu sempre digo, se estamos lidando com poder econômico, o direito da concorrência tem uma parcela de responsabilidade nisso. Estabelecer qual é a parcela de responsabilidade em que ele possa evoluir sem avançar em outras áreas, pelo contrário, procurando um diálogo com essas áreas, superando metodologias econômicas que hoje são claramente falíveis, se abrindo um pouco para um pluralismo metodológico, mas ao mesmo tempo conseguindo encontrar critérios de previsibilidade e segurança sem o qual o mercado não tem
como funcionar adequadamente, me parece que são os grandes desafios. Talvez de todo esse caminho a gente só tenha conseguido ultrapassar o primeiro degrau, que é pelo menos de reconhecer que esse critério de maximização do bem-estar do consumidor, ele vai ser extremamente reducionista ou completamente inapropriado, especialmente quando estamos falando de mercados que trabalham com ausência de preços ou preços gratuitos, pelo menos na dimensão pecuniária. Então, acho que seria isso, professor Ricardo. Agradeço ao Iago pela pergunta, porque certamente é uma das grandes questões que se coloca hoje, não só para o antitrust, mas para a regulação jurídica como um todo. Muito bem, muito obrigado, professora Ana. Então, agora vamos ouvir o professor Manuel numa pergunta que lhe foi dirigida, que lhe endereçada, né? O senhor acredita, foi formulada pelo Antônio Almeida, obrigado, Antônio, pela participação e dos demais aqui presentes no evento, são muitas perguntas mesmo, vamos torcer que a gente consiga responder a todas durante o nosso tempo aqui. Acredita que os criptoativos possam representar uma ameaça ao Estado e também aos grandes bancos, em razão, por exemplo, da descentralização? Com a palavra, professor Manuel. Perfeito. Com o tempo regulamentar de 30 segundos. Tá. Muito obrigado, professor Ricardo. Agradeço a excelente pergunta do Antônio Almeida. Se percebe hoje, por conta, então, da utilização cada vez maior dos criptoativos, sim, uma potencial redução da importância das instituições financeiras do tipo banco. Por quê? Elas surgem, né, os bancos, efetivamente, para enfrentar um problema de assimetria informacional, de forma centralizada dentro do sistema financeiro tradicional. As operações, os registros estão sendo lá armazenados, não é? O padrão que poderia se confundir, e ainda há uma certa confusão de que os criptoativos não seriam moeda, porque não há um lastro em algum ativo tangível, isso está completamente superado, né? Muito antes lá de Bretton Woods já foi abandonado o padrão ouro. Então, na realidade, os bancos também são grandes responsáveis por registrar estas transações, não é? Então, com a possibilidade do surgimento de uma tecnologia concorrente que fazer isso a um custo menor, de forma mais eficiente, mais segura, obviamente representa um potencial risco aos bancos e, de modo geral, vamos lá, em última instância, até mesmo ao Estado, não é? Uma das grandes funções do Estado é a concessão da fé pública. Então, os bancos, de certa forma, estão sim ameaçados? Estão. Mas, obviamente, que os bancos já estão rapidamente a incorporar estas novas tecnologias. Tá? Se não pode vencê-los, né, compre-os, né? É o que nós já estamos vendo a ocorrer. De qualquer modo, como já havia referido, há uma mudança muito visível do eixo do mercado financeiro tradicional para o mercado de capitais. Este fenômeno das fintechs que eu venho estudando e que vem crescendo de forma muito forte no mundo inteiro, que é o objeto de estudo do meu pós-doutorado, é a maior prova disso. Tá? Bom, em relação à ameaça que isso poderá representar ao Estado, aí há um certo deslumbramento com as novas tecnologias, não é? E até um pouco de exercício de futurologia. Muito embora o Estado seja também, como última instância, este terceiro validador de todas as transações, como é, por exemplo, nos serviços de registros imobiliários e cartórios e tabelionatos de toda ordem, o que acontece? Essas novas tecnologias podem vir a substituir isto? Sim, poderão. Já se observa, inclusive, a adoção destas tecnologias por serviços dessa natureza. Mas
quando eu me refiro que há um certo deslumbramento, é no sentido que nós não podemos nos esquecer que o monopólio da força ainda é, obviamente, do Estado. Então, nada adianta a possibilidade da realização destes registros de forma mais eficiente, descentralizada, distribuída, se não houver, né, como a professora Ana muito bem colocou, ainda de fazer face aos custos de transação do tipo monitoramento e implementação. E estas novas tecnologias, sejam os criptoativos, sejam mesmo a nova economia de plataforma, ainda não conseguem mitigar de forma perfeita esses problemas. Com exceção, obviamente, aí eu faço uma ressalva, com a utilização, por exemplo, como é o caso dos smart contracts, né? Utilizando uma figura aí que o professor Fernando Araújo gosta muito, já fiz referência, uma vez eu me recordo que o professor Lupion até achou interessante essa referência, seria os smart contracts são contratos de Ulisses bilaterais, né? Então, nesse sentido, os custos de monitoramento e implementação também são reduzidos pela utilização de contratos com execução automatizada, não é? Então, eles representam risco aos bancos e ao Estado? Sim, eles representam. E já se percebe um ganho de espaço frente aos bancos, não é? Surgimento de fintechs, de todos, seja no ramo securitário, de valores mobiliários e mesmo no sistema de pagamentos, né? Aí de forma concorrente aos bancos e frente ao Estado, sem dúvida, né? Não, como eu disse, não retira o monopólio da utilização da força, mas representa, sim, uma alternativa enquanto Estado e a sua, vamos dizer assim, capacidade de outorgar fé pública às transações, de um modo geral, que são realizadas no seu contexto. Obrigado, professor Lupion, assim sendo bem breve, poderíamos alongar a resposta, mas de forma bastante breve. Muitíssimo obrigado pela sua resposta, pela sua contribuição. Enfim, nós estamos aqui já numa adiantada hora, mas acho que podemos juntar aqui pelo menos duas perguntas. Elas estão sendo formuladas na ordem que foram apresentadas aqui no nosso chat, né? Então, eu gostaria de juntar duas em uma aqui, professora Ana, sobre a questão do João Agra. Formulada. Ele... não é o João Agra, Rafael Martins, que é o primeiro, desculpa. Diz assim, sobre o poder das plataformas, Google e Facebook, por abrigarem grande quantidade de informações de seus usuários, sabemos que a legislação é falha, principalmente no Brasil. Tal apoderamento das plataformas, tanto financeira como politicamente, existe algum estudo sobre a regulamentação e utilização desses privilégios no âmbito internacional? Ou para a utilização depende da legislação de cada país? E nós poderíamos aqui somar também uma contribuição que veio da Mariana. Gostaria de lhe perguntar sobre a eficácia da elaboração de uma regulação nacional ou até mesmo da adoção de medidas dentro do direito antitrust em relação à atividade de grandes plataformas digitais, tendo em conta que essas plataformas são muito mais poderosas que os próprios estados. Como exemplo, cito o caso australiano, o Facebook ameaçou se retirar da Austrália diante da adoção de medidas que visavam a compensação a órgãos de comunicação social australianos pelo compartilhamento de notícias na rede. Me parece que apenas os Estados Unidos e a União Europeia poderiam ter peso suficiente para fazer frente às Big Techs. O cenário me parece muito diferente no caso de um país como a Argentina, a Austrália e até o Brasil. Gostaria de saber o que a senhora pensa sobre isso. Desculpe a extensão da pergunta, mas acredito que são assuntos que podem ser comentados na mesma resposta.
Muito obrigada, professor Lupion. Não, são duas questões realmente muito interessantes. Começando, então, com a do Rafael. Eu não tenho dúvidas de que, diante da complexidade do problema e que vai envolver o cerne dessa governança de dados, que há necessidade de regulação específica de dados. E essa é também a conclusão do relatório norte-americano, do relatório do Stigler Center, ou seja, mesmo os Estados Unidos, que durante muito tempo foram refratários a uma regulação mais incisiva de dados, o que gerou até uma espécie de distinção muito acentuada entre a Europa com o GDPR e a situação dos Estados Unidos, hoje talvez já comece a mostrar uma posição um pouco mais favorável a isso. Mas, de fato, aí, Rafael, é como você disse, que vai depender da regulação de cada país. Por mais que esses atores sejam transnacionais, eles adaptam as suas formas de agir diante também dos contextos nacionais específicos em que eles atuam. E essas diferenças de legislação, elas podem sim trazer algumas diferenças. Aliás, independentemente da questão específica das plataformas, agora que a gente está lutando com a implementação da nossa LGPD, a gente já está começando a observar algumas diferenças diante do GDPR, vendo que talvez o nosso sistema não seja tão protetivo quanto o GDPR europeu, e exatamente por isso algumas soluções que seriam viáveis lá não necessariamente serão viáveis cá. Uma coisa é certa, o direito antitruste, pelo menos, trabalha com uma visão de abuso de posição dominante que é consideravelmente ampla, de forma que uma prática que é vedada em outras legislações, ainda que não na nossa, no mínimo, isso já passa a ser um fator de consideração daquele tipo de conduta. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque independentemente da regulação específica de dados, nós temos, além de uma cláusula geral que veda o abuso de posição dominante, nós temos um Código de Defesa do Consumidor que protege também esse usuário de qualquer desequilíbrio mais evidente ou de qualquer prejuízo ou dano que agentes econômicos possam, na verdade, trazer para esses consumidores. Então, existem sim dificuldades decorrentes dessas diferenças entre legislação. O ideal é que se buscasse realmente um esforço maior para a harmonização. Existem iniciativas nesse sentido, mas todas muito incipientes, até porque, vejam, mesmo num país como o Brasil, imaginem como é difícil a gente fazer uma regulação como a proposta pela nossa LGPD diante da heterogeneidade dos nossos atores econômicos. Uma coisa a gente está falando de um grande agente, outra coisa a gente está falando de um pequeno agente. Vejam que o GDPR europeu pelo menos teve essa preocupação com a média e a pequena empresa nos seus considerandos, o nosso nem isso. Então isso é para mostrar como essa regulação, mesmo no âmbito de um só país, ela pode ser difícil. Imagine, então, quando a gente pensa num contexto internacional, em que a gente está lidando com países com diferentes graus de desenvolvimento, com diferentes perfis de atividade econômica. Então, embora seja assim, um objetivo desejável, até do ponto de vista, pelo menos, de princípios e diretrizes mais amplas, mas certamente que é um objetivo muito difícil e que, ao meu ver, ainda vai demorar um pouco. Já está sendo relativamente complicado a gente ter essa governança nacional para acomodar todas as peculiaridades e as diferenças entre os diversos agentes, e ela vai se tornar ainda mais complicada se a gente for pensar no modelo internacional. O lado bom é, como eu disse, é que países como o Brasil sempre terão uma série de recursos da própria legislação antitruste, da legislação consumerista, que podem ser utilizados na interpretação dessas questões, ou seja, a gente não está dependendo exclusivamente da regulação de dados, e referências internacionais acabam também, por meio de um diálogo que necessariamente acaba acontecendo, muitas vezes também impactando na própria interpretação de situações que acontecem em âmbito doméstico. Então, me parece que a partir do momento que fique muito claro em determinados países que determinadas condutas são ilícitas, ainda que não existam regras
específica, seja no Brasil, seja em outros países, de que aquilo é ilícito, no mínimo, aquele reconhecimento internacional, ele entrará também nas discussões nacionais e vai poder ser um fator de estímulo também para que esses agentes tentem, dentro do possível, uma certa uniformização dos seus procedimentos. E, de certa forma, isso entra muito também na questão da Mariana. A Mariana toca naquela dificuldade que é inerente à própria globalização, quais são os limites dos estados diante de agentes cada vez mais multitransnacionais, e de fato esses limites existem, e a história da internet é marcada por disputas entre países e estados, nos quais se encontrar um equilíbrio é algo extremamente delicado, mas o que também não quer dizer que os estados não tenham também o que nós poderíamos chamar de um certo poder para tentar, dentro, é claro, de alguns limites, convencer ou persuadir, ou mesmo se utilizar de alguns instrumentos coercitivos em relação a esses agentes. É um equilíbrio delicado, mas a gente percebe também que esse exercício de poder, ele muitas vezes é mais pulverizado do que normalmente se pensa. Vejam o que aconteceu recentemente com as políticas de várias plataformas digitais diante da pressão dos seus próprios anunciantes em relação a determinados conteúdos que transitavam nessas plataformas e que eles próprios consideravam inaceitáveis. Então, isso mostra claramente que, apesar de não haver, muitas vezes, uma interferência direta dos estados, mas essa interferência ela pode existir e, às vezes, ela pode ser, inclusive, ajudada ou facilitada por meio também da atuação de diversos players econômicos que são diretamente interessados, que podem também fazer uma pressão econômica que pode se mostrar extremamente eficaz. Agora, de fato, Mariana, não há uma resposta para esse seu problema, e sem dúvida nenhuma que eu tendo a concordar com a sua conclusão de que nessa equação a questão geopolítica ela vai ser extremamente importante. Então, certamente que esses agentes se sentirão muito mais pressionados diante de países como os Estados Unidos, até porque eles estão sujeitos à legislação americana como regra, têm suas sedes lá, né? Então, nenhum problema de inexistência de legislação ou jurisdição poderia ser alegado, e também diante da pressão de países nos quais eles têm maiores interesses econômicos, como no caso da Europa. Mas também acho que isso não nos leva também a uma conclusão necessariamente derrotista de dizer, olha, como somos um país em desenvolvimento, nada a ser feito aqui. Eu acho que ainda há um espaço para o Estado, acho que ainda há um espaço para os próprios usuários, e essa cidadania e conscientização digital vai ser muito importante, e ainda há um espaço muito grande para os players, para os anunciantes e usuários econômicos desse tipo de serviço. Muitas vezes essas iniciativas elas são separadas e divergentes, mas em alguns casos elas podem ser também convergentes, e talvez se a gente conseguir criar esse tipo de espaço, a gente possa suprir algumas dificuldades maiores a esse respeito. Acho que seria isso, professor Lupion. Muito bem, já estou aqui recebendo sinalização da coordenação do evento, mas nós temos aqui uma última e derradeira pergunta, professora Ana, que veio do professor Gilmar Fachin, formulada nos seguintes termos. O Marco Civil da Internet estabelece que os provedores de aplicações somente poderão ser responsabilizados por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, após a existência de uma ordem judicial específica. Isto não é prejudicial às vítimas de danos? Também não dificultaria a reparação dos danos? Ótima pergunta, professor. Eu agradeço, até porque eu sou uma crítica desse artigo, embora, de certa forma, eu ache ele justificável no momento em que o nosso Marco Civil veio à tona. Basicamente, qual era a grande ideia? Por que eu vou responsabilizar provedores de hospedagem ou meros intermediários por conteúdos de terceiros, se eles não geram esses conteúdos? Isso estaria não apenas dificultando a liberdade de expressão, como estaria impondo a eles uma responsabilidade por algo que
na prática, eles não causaram direta ou nem indiretamente. E essa ideia da neutralidade das plataformas, ela era muito forte até muito recentemente. O que a gente tem visto atualmente é que essa posição de neutralidade das plataformas, ela nunca existiu e, na verdade, esse protagonismo na gestão e na curadoria dos conteúdos vem se tornando cada vez maior. Então, não é que, por mais que elas possam não produzir diretamente os conteúdos, elas filtram, selecionam, ranqueiam, priorizam determinados conteúdos, estimulam ou patrocinam determinados conteúdos, ou seja, a ingerência informacional hoje é fundamental, ela é tão importante quanto a produção do conteúdo. O conteúdo pode ser ótimo, se ele não chegar ao público, dificilmente ele vai ter alguma penetração, e a recíproca também, a situação contrária também é verdadeira, ou seja, o conteúdo pode ser falso, mas se ele é levado a usuários como se verdadeiro fosse, tem uma grande penetração, provavelmente ele vai ser compreendido pelo grande público dessa maneira. Então, estamos aqui diante de uma situação extremamente complicada. O Zuckerberg sempre fala, não quero ser árbitro da verdade, até porque esse é um papel, uma tarefa impossível. Mas aqui nós temos que pensar em pelo menos 2 cenários, como tudo na vida. Embora existam as situações difíceis, existem também as situações fáceis. Então, diante de conteúdos que são evidentemente falsos, que são evidentemente ofensivos, conteúdos em relação aos quais já existe uma experiência, talvez esse argumento não se coloque de uma maneira tão clara. E, por outro lado, em relação a conteúdos que estão claramente sujeitos à ingerência das plataformas, elas não têm, na verdade, como alegar que elas são simplesmente terceiras ou neutras em relação a isso. Aliás, recentemente, a The Economist fez uma reportagem sobre isso, mostrando o grau e a extensão da curadoria de conteúdos que é feita por essas plataformas. Milhões de contas são canceladas, milhões de conteúdos e comentários, ou seja, elas já fazem essa curadoria. A questão é que elas querem fazer essa curadoria pelos critérios delas, sem nenhum tipo de accountability, sem nenhum tipo de transparência e sem nenhum tipo de interseção com regras protetivas de danos que estão presentes nos países, como é o caso no Brasil. Então, não me parece que seja possível sustentar mais a atualidade desse artigo 19 do Marco Civil, ou, no mínimo, ele tem que ser interpretado como uma espécie de dever de cuidado proporcional à ingerência efetiva que as plataformas geram sobre esses conteúdos. E se não é sem razão que, inclusive, muitos de vocês sabem, esse artigo é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, ainda sem julgamento. Ou seja, muitas situações ainda podem acontecer, e se não acontecerem, certamente que é o tipo do artigo que deveria ser reformado para se atualizar ao controle de fato e à curadoria de conteúdo que é claramente feita por todas essas plataformas. Ou seja, talvez tenhamos que pensar aí num regime de responsabilidade intermediário. Ou seja, uma coisa é quem gera o conteúdo e vai ter um tipo de responsabilidade, outra coisa é quem tem ingerência e curadoria desse conteúdo, em que talvez ele não se responsabilize pelo conteúdo em si, mas pela falta de cuidado, por um design de plataforma que muitas vezes privilegia impulsionamento exatamente de notícias de ódio, de incitação de violência, de fake news e uma série de coisas. Então, soluções existem, mas me parece que a única posição que não é justificável agora é realmente acharmos que elas não têm nenhuma responsabilidade, porque a premissa disso, que é a isenção, ela não corresponde ao que de fato acontece. Acho que seria isso, professor Lupion. Muitíssimo bem. Então, já encaminhando para o encerramento, professora Ana Frazão, professor Manuel Trindade, eu agradeço imensamente esse belíssimo presente que ambos me propiciaram no meu aniversário, que foi o aprendizado nesta manhã de hoje, né? Fiquei muito feliz mesmo em revê-los e aqui compartilhar essas ideias. E, então, desde já, passo a palavra ao nosso coordenador-geral, o professor Fernando Araújo, que fará o encerramento do evento desta manhã.